Há um pequeno membro em nosso corpo que, apesar de seu tamanho diminuto, possui poder desproporcional para criar ou destruir, curar ou ferir, edificar ou demolir. A língua, esse pequeno órgão que pesa apenas alguns gramas, tem determinado o destino de nações, destruído carreiras, arruinado casamentos, dividido igrejas e causado feridas que perduram por décadas. Mas a mesma língua que pode destruir também pode restaurar. As mesmas palavras que podem machucar podem curar. A mesma boca que pode amaldiçoar pode abençoar. Esta dualidade surpreendente torna o controle da língua um dos maiores desafios morais e espirituais que enfrentamos. A Bíblia dedica atenção significativa a esse tema, não porque seja um tópico menor, mas precisamente porque é fundamental. Nossa fala revela nosso coração, demonstra nosso caráter e afeta profundamente todos ao nosso redor. Controlar a língua não é apenas questão de etiqueta social ou desenvolvimento pessoal. É questão espiritual profunda que toca o próprio cerne de quem somos. Vamos juntos explorar 6 passagens bíblicas que juntas formam um manual abrangente sobre o poder da língua e como domá-la. Descobriremos que controlar a língua é simultaneamente impossível por força humana e possível pela graça divina. A língua lisonjeira e enganadora. Salmo 12. O Salmo 12 começa com um lamento que ressoa através dos séculos. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Davi observa uma sociedade onde a integridade verbal está em colapso. As pessoas não falam verdade, falam o que é conveniente, o que manipula, o que seduz. A lisonja não é simplesmente elogio genuíno, é elogio calculado para ganhar vantagem. O coração dobrado significa literalmente coração e coração. Uma pessoa com 2 corações, dizendo uma coisa, mas pensando outra. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Elogiamos alguém na presença dele, mas o criticamos nas costas. Dizemos palavras doces quando queremos algo, mas nos tornamos frios quando não precisamos mais da pessoa. Falamos de uma maneira com certos grupos e de outra maneira completamente diferente com outros grupos. Este é o coração dobrado que Davi lamenta. O salmista continua: O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. E aos que dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Aqui está a arrogância fundamental da língua descontrolada. A crença de que nossas palavras são nossas, para usar como quisermos, sem prestação de contas. Quem é Senhor sobre nós? Esta pergunta revela a ilusão de autonomia verbal. Pensamos que somos livres para falar o que quisermos, quando quisermos, como quisermos. Mas Deus responde: pela opressão dos pobres, pelo genito dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em segurança aquele para quem eles assopram. Deus não é indiferente ao uso da língua. Ele se levanta contra aqueles que usam palavras para oprimir, manipular, enganar. A injustiça verbal não passa despercebida aos olhos divinos. Palavras têm peso moral. Mentiras, calúnias, manipulações, todas estas são ofensas contra Deus e contra nosso próximo. O contraste então é estabelecido. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Enquanto palavras humanas são frequentemente contaminadas com engano, egoísmo e malícia, as palavras de Deus são puras. Elas foram testadas, refinadas, são completamente confiáveis. Este contraste nos chama a um padrão mais alto. Nossas palavras deveriam se aproximar da pureza das palavras de Deus. Deveríamos falar verdade, não porque é conveniente, mas porque é certo. O Salmo 12 estabelece o fundamento. A língua é poderosa, frequentemente mal usada e sujeita ao julgamento divino. Controlar a língua começa com reconhecer sua seriedade moral. Depois de contemplar a glória de Deus revelada na criação e na lei, Davi conclui o Salmo 19 com uma oração simples, mas profunda.
Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esta breve oração contém sabedoria profunda sobre o controle da língua. Primeiro, note que Davi conecta as palavras da minha boca com a meditação do meu coração. Ele reconhece que a fala não é separada do pensamento. Palavras são expressão externa de realidades internas. Não podemos controlar a língua sem controlar o coração. Jesus faria esta mesma conexão séculos depois, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nossas palavras revelam o que realmente está dentro de nós. Uma pessoa que constantemente fala palavras ásperas revela um coração áspero. Alguém que sempre fala críticas revela um coração crítico. Aquele que fala continuamente negatividade revela um coração negativo. Segundo, observe que Davi ora para que suas palavras sejam agradáveis perante a tua face. O padrão não é o que outras pessoas acham aceitável, mas o que Deus acha aceitável. Isto é crucial porque a cultura pode aprovar certos tipos de fala que Deus desaprova. Sarcasmo cruel pode ser considerado humor. Fofoca pode ser disfarçada como preocupação. Calúnia pode ser justificada como honestidade. Mas o padrão de Davi é mais alto. Perante a tua face. Se Deus estivesse fisicamente presente, ouvindo cada palavra que falamos, mudaria nossa forma de falar? A verdade é que Ele está presente. Cada palavra é falada na presença de um Deus santo que ouve tudo. Terceiro, note que isto é uma oração. Davi não diz, eu vou fazer minhas palavras agradáveis através de puro esforço de vontade. Ele ora para que sejam agradáveis. Ele reconhece sua necessidade de ajuda divina. Controlar a língua não é meramente questão de disciplina pessoal, requer graça divina. E, finalmente, observe como Davi termina. Senhor, rocha minha e redentor meu. Mesmo reconhecendo sua necessidade de controlar a língua, ele não termina em desespero ou em foco obsessivo em sua própria falha. Ele volta seu olhar para Deus, sua rocha, seu fundamento estável, seu redentor que pode salvá-lo não apenas de inimigos externos, mas também de seu próprio eu interior descontrolado. Esta breve oração deveria se tornar nossa oração diária, antes de falar em reuniões, antes de conversas difíceis, antes de interações nas redes sociais, antes de qualquer uso significativo da língua. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. O livro de Provérbios é um tesouro de sabedoria prática, e ele dedica atenção considerável ao uso apropriado da língua. Duas passagens específicas nos oferecem conselhos diretos sobre aspectos particulares do controle verbal. Provérbios 11:13 declara, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. A palavra mexeriqueiro ou caluniador descreve alguém que vai de pessoa em pessoa espalhando informações, frequentemente confidenciais ou prejudiciais. Esta pessoa não consegue guardar um segredo. Se você compartilha algo confidencial com ela, em breve toda a comunidade saberá. O contraste é com a pessoa fiel de espírito, alguém confiável, alguém que pode guardar uma confidência. Esta pessoa entende que nem toda informação que possui deve ser compartilhada. Há sabedoria em saber quando falar e quando silenciar. Por que guardamos segredos mal? Há várias razões. Às vezes é por sensação de poder. Saber algo que outros não sabem nos faz sentir importantes. Às vezes é por senso de conexão. Compartilhar informações secretas cria a ilusão de intimidade. Às vezes é simplesmente falta de autocontrole. A informação queima dentro de nós e precisamos liberá-la. Mas a pessoa sabe e entende que confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar. Se você consistentemente quebra confidências, as pessoas pararão de confiar em você. E justamente, pois você provou ser indigno de confiança. Provérbios 26:20 continua este tema. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. A imagem é simples, mas poderosa. Fogo precisa de combustível. Sem lenha, ele morre naturalmente. Da mesma forma, conflitos precisam de combustível para continuar queimando. E frequentemente este combustível é a fofoca, a calúnia, o comentário maldoso, a insinuação prejudicial.
Quantas brigas de família, conflitos de igreja, disputas de vizinhança e divisões de amizade são alimentadas não pelos problemas originais, mas pela conversa contínua sobre eles. Pessoas que trazem constantemente lenha para o fogo, novos detalhes, novas interpretações, novas razões para ficar ofendido, mantêm conflitos vivos que de outra forma morreriam naturalmente. A sabedoria aqui é simples. Se você quer que um conflito termine, pare de alimentá-lo. Não espalhe história sobre ele, não adicione seu próprio comentário, não fique repetindo os detalhes. Deixe o fogo morrer por falta de combustível. Isso não significa ignorar problemas reais que precisam ser resolvidos. Significa não transformar cada problema em drama público, não envolver pessoas que não precisariam estar envolvidas, não continuar remoendo ofensas antigas. Estes 2 provérbios nos ensinam aspectos cruciais do controle da língua. Discrição, saber o que não falar, palavras de consolo e firmeza. 2 Tessalonicenses 2, 16 ao 17. Até agora, focamos principalmente nos perigos da língua descontrolada, mas Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, nos mostra um lado positivo, o poder das palavras para consolar e firmar. E o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos confirme em toda boa palavra e obra. Paulo está orando para que Deus faça 2 coisas através de palavras: consolar corações e confirmar em boa palavra e obra. Esta é a visão positiva do poder da língua. Não apenas evitar o mal, mas ativamente fazer o bem. Consolar significa trazer encorajamento, esperança, conforto em meio à dificuldade. Todos nós passamos por momentos em que uma palavra oportuna de encorajamento fez toda a diferença. Talvez estávamos desanimados e alguém nos lembrou de nossas fortalezas. Talvez estávamos com medo e alguém nos assegurou que não estávamos sozinhos. Talvez estávamos em dúvida e alguém reafirmou verdades que havíamos esquecido. Palavras de consolo são poderosas. Elas não mudam circunstâncias externas, mas transformam nossa capacidade de enfrentá-las. Elas não eliminam problemas, mas nos fortalecem para perseverar através deles. Confirmar ou firmar significa estabelecer, tornar estável, fortalecer. Paulo ora para que os tessalonicenses sejam confirmados em toda boa palavra e obra. Palavras podem fazer isto. Podem fortalecer a resolução de alguém, podem reforçar compromissos, podem estabelecer pessoas em caminhos corretos. Pense em como isto contrasta com o uso destrutivo da língua. Enquanto palavras negativas desencorajam, criticam e enfraquecem, palavras de consolação e firmeza constroem e estabelecem. A questão para cada um de nós é: que tipo de palavras caracterizam nossa fala? Somos conhecidos por palavras que consolam ou palavras que ferem? Nossas palavras tipicamente firmam as pessoas em bondade ou as desencorajam? Quando as pessoas interagem conosco, saem fortalecidas ou enfraquecidas? Paulo nos mostra que controlar a língua não é apenas sobre restrição, sobre não falar certas coisas. É também sobre direção positiva, sobre intencionalmente usar palavras para edificar, encorajar e firmar outros no bem. Escolher não alimentar conflitos. Ambos requerem autocontrole deliberado e priorização de valores mais altos, confiança e paz. Se há uma passagem bíblica que oferece a análise mais completa e penetrante sobre a língua, é Tiago 3, 1 ao 12. Nestes versículos densos, Tiago explora o poder, o perigo e o paradoxo da língua humana. Ele começa com um aviso aos mestres. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra,
o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Porque mestres receberão julgamento mais severo? Porque ensinam com palavras, e palavras têm impacto profundo. Um mestre pode influenciar centenas ou milhares com suas palavras. Portanto, a responsabilidade é proporcional ao alcance. Mas então Tiago faz uma afirmação surpreendente. Quem consegue controlar a língua é perfeito ou maduro e capaz de controlar todo o corpo. A implicação é clara. A língua é o membro mais difícil de controlar. Se você dominou a língua, você dominou tudo. Tiago então usa 3 ilustrações poderosas para mostrar como algo pequeno pode controlar algo grande. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Um pequeno freio na boca de um cavalo permite que o cavaleiro direcione um animal muitas vezes mais pesado e forte que ele. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno lame para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. A conclusão é: tamanho não determina impacto. A língua é pequena, mas as consequências são enormes. Então, Tiago muda para uma imagem mais sombria. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Esta é uma linguagem forte, mas necessária. Há uma dimensão espiritual no mal que fazemos com nossas palavras. O diabo é descrito como o pai da mentira, e quando mentimos, caluniamos ou destruímos com palavras, estamos participando de sua obra. Tiago continua: toda a natureza, tanto de bestas ferazes como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Esta é uma das declarações mais sóbrias da Bíblia. Conseguimos domar animais selvagens, mas não conseguimos domar nossa própria língua. Ela é um mal que não se pode refrear, descontrolável, rebelde, belicosa. Está cheia de peçonha mortal. Suas palavras podem injetar veneno que mata relacionamentos, reputações e almas. Isto nos leva a uma encruzilhada. Se a língua não pode ser domada por força humana, devemos desistir? Estamos condenados a ser escravos de nossas palavras descontroladas? Mas note que Tiago não disse que a língua não pode ser domada absolutamente. Ele disse que nenhum homem pode domá-la. Por força humana sozinha é impossível. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. O que nos leva de volta à oração de Davi. Precisamos de ajuda divina. Então Tiago aponta para o paradoxo da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A inconsistência é gritante. Usamos a mesma língua para adorar a Deus e para destruir pessoas em imagem de Deus. É como usar a mesma boca para beijar seu filho e cuspir nele. A inconsistência é moral e espiritualmente intolerável. Tiago então usa 3 ilustrações da natureza para mostrar a anormalidade desta contradição. Meus irmãos, pode também a fonte jorrar da mesma abertura água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Na natureza, há consistência.
Fontes não produzem água doce e amarga simultaneamente. Árvores produzem frutos consistentes com sua natureza. Quando nossa fala é radicalmente inconsistente, adoração e maldição, encorajamento e destruição, revela que há algo profundamente errado. O ponto de Tiago não é que nunca cometeremos erros verbais. Ele já reconheceu que todos tropeçamos em muitas coisas. O ponto é que inconsistência radical e habitual entre adoração e maldição não deveria caracterizar o cristão. Nossa fala deveria se tornar progressivamente mais consistente, mais controlada, mais semelhante à pureza das palavras de Deus. Ao juntarmos estas 6 passagens, emergem princípios práticos claros. 1. Reconheça a seriedade moral da fala. Palavras não são neutras, elas têm peso moral. Mentiras, calúnias e manipulações são ofensas contra Deus e contra nosso próximo. 2. Conecte coração e boca. Você não pode controlar permanentemente a língua sem transformação do coração. Trabalhe em ambos simultaneamente. 3. Ore pela ajuda divina. Controlar a língua está além da capacidade humana sozinha. Você precisa da graça de Deus. 4. Pratique discrição. Nem tudo que você sabe precisa ser dito. Aprenda quando falar e quando silenciar. 5. Não alimente conflitos. Recuse-se a ser a pessoa que mantém dramas vivos com fofoca e comentários. 6. Use palavras para edificar. Intencionalmente procure oportunidades para consolar, encorajar e firmar outros. 7. Pense antes de falar. Desenvolva o hábito de pausar, mesmo que brevemente, antes de responder ou comentar. 8. Busque consistência. Sua fala deveria refletir consistentemente os valores que você professa. Antes de falar, faça 3 perguntas. É verdadeiro? É necessário? É gentil? Se não puder responder sim às 3, reconsidere falar. Desenvolva o hábito de pausa. Quando sentir impulso forte de falar, especialmente em raiva ou frustração, conte até 10. Frequentemente o impulso passará e você terá perspectiva melhor. Pratique escuta ativa. Quanto mais você escuta genuinamente, menos você fala precipitadamente. Escutar bem reduz naturalmente a fala impulsiva. Evite contextos problemáticos. Se certas situações ou pessoas consistentemente provocam sua pior fala, minimize a exposição quando possível. Peça feedback. Pergunte a pessoas confiáveis como sua fala os afeta. Esteja aberto à crítica construtiva. Confesse rapidamente. Quando você falar mal, não racionalize. Confesse a Deus e, quando apropriado, à pessoa afetada. Memorize escrituras. Versículos sobre controle da língua, quando memorizados, vêm à mente em momentos de tentação. Jejum verbal. Ocasionalmente pratique períodos de silêncio deliberado para aumentar consciência de seus padrões verbais. Controlar a língua não é apenas esforço individual. A comunidade de fé tem papel crucial. Cultura de encorajamento. Igrejas e grupos deveriam intencionalmente cultivar cultura onde encorajamento é norma. Responsabilidade mútua. Dê permissão a amigos confiáveis para gentilmente confrontar quando sua fala é prejudicial. Modelagem por líderes. Líderes espirituais devem exemplificar controle verbal, especialmente em situações de conflito. Ensino regular. Este tema deveria ser abordado regularmente em pregação e ensino, não apenas ocasionalmente. Restauração, não apenas condenação. Quando alguém falha verbalmente, a comunidade deveria oferecer caminho de restauração, não apenas julgamento. Muitos de nós olhamos para trás com vergonha por coisas que dissemos, palavras que não podem ser retiradas, danos que não podem ser completamente reparados. O que fazemos com esta culpa? Primeiro, confesse genuinamente a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, incluindo pecados da língua.
Segundo, busque fazer reparações quando possível. Se você caluniou alguém, corrija o registro. Se você feriu alguém, peça perdão. Nem todo dano pode ser desfeito, mas alguns podem ser mitigados. Terceiro, aprenda da falha. O que a provocou? Que padrões você vê? Que mudanças precisa fazer? Quarto, aceite a graça. Você não será perfeito, haverá tropeços, mas a direção geral de sua vida pode ser em direção a maior controle e uso mais sábio da língua. Finalmente, deixe sua falha passada motivar compaixão por outros que lutam. Pessoas que nunca lutaram com a língua frequentemente são julgadoras. Aqueles que conhecem sua própria fraqueza tendem a ser mais graciosos. A língua não pode ser domada por força humana, mas pode ser transformada por graça divina. Através da obra do Espírito Santo, através da renovação da mente, através da transformação do coração, o que era impossível se torna progressivamente possível. O objetivo não é silêncio total. Deus nos deu línguas para usar. O objetivo é uso redentor. Palavras que refletem verdade, constroem relacionamentos, encorajam os fracos, defendem os oprimidos, proclamam esperança e glorificam a Deus. Que nossa oração constante sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. E que nossas línguas, uma vez instrumentos de destruição, se tornem instrumentos de vida.